bem-vindos de volta. No vídeo anterior, eu trouxe para cá 5 dicas para você melhorar ou criar o seu portfólio. Se você ainda não assistiu, pode voltar lá, que eu tô deixando aqui nos cards para vocês darem uma olhada, porque o vídeo ficou muito legal. No fim do vídeo, eu tinha dito que iria trazer uma segunda parte aqui, que seria um portfólio, mais simples, codando aqui com HTML e CSS, somente para ter uma base, para vocês terem uma base, uma ideia para começar o de vocês. Então, eu vou gostar bastante se vocês acompanharem comigo, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o feedback, comentem o que vocês acharam. Se vocês fizerem, deixa aqui o link para mim, vou adorar ver. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, eu tô postando bastante conteúdo legal sobre programação e acho que vocês vão gostar bastante. Já se inscrevam se vocês gostam do meu conteúdo e bora pro código! Bem, nesse vídeo, como eu disse, nós vamos criar um portfólio e esse daqui é o modelo que a gente vai utilizar de base. Então, aqui a gente tem os botões de redes sociais, tem o meu nome, o que eu sou, tem esse menu que eu vou ensinar vocês a fazerem essa animação bem legal aqui de bolha. Os links eles não funcionam, porque o intuito desse vídeo é ele ser um vídeo curto, só uma apresentação mesmo de um portfólio. Então, ele tá aqui de forma totalmente estática. Tem aqui uma foto minha que eu fiz utilizando o Canva, vou deixar aqui para vocês verem depois. O link tá aqui na descrição. E aí, eu coloquei alguns projetos aqui, pra gente poder fingir que eles existem. Então, poderia ter a foto de um projeto, ou então um ícone, e esse link aqui poderia levar para algum lugar. E aí, aqui a gente tem alguns projetos, Coloquei 3 aqui para deixar mais ou menos parecido com o que a gente veria. E aqui embaixo tem um footer bem simples. Fica como desafio para vocês fazerem a versão mobile dela. Eu já criei aqui o meu arquivo HTML, já linkei meu CSS e já coloquei um título aqui para ele de portfólio. Eu criei também uma pasta chamada IMG, que é basicamente onde eu vou colocar a imagem que eu vou utilizar lá na capa do meu portfólio. Aqui já está meu arquivo CSS e a gente já pode começar. Bem, aqui de primeira eu vou ter um header, uma main e um footer, que vão ser cada uma das 3 seções que eu mostrei para vocês lá no projeto. Esse primeiro aqui vai ser o header container, vai ser a classe dele. Esse segundo aqui vai ser o container. E aqui o footer vai ser o footer. Agora eu vou começar a fazer o header, Então eu vou deixar esses aqui fechadinhos e só deixar o header aberto para ficar mais fácil para vocês verem. Dentro dele eu já vou criar aqui o meu header. E logo abaixo dele, os botões. Nesse caso aqui a gente vai ter um H1, que vai ser o meu nome, Gabriela Pinheiro. Vamos ter também um H2, que vai ser o que eu sou, a minha profissão. Então, developer. E logo aqui embaixo eu vou ter uma classe chamada Social Media. E dentro dela eu vou ter 2 As, utilizando o asterisco mais o número de vezes que você quer repetir, ele repete o seu elemento aqui várias vezes, Dependendo das vezes que você quer. Vou deixar aqui vazio. Então, essa daqui é a primeira parte ali da estrutura aqui do nosso projeto. Agora, eu vou fazer o menu, que é aquele menu bubble, que a gente acabou de ver, que clica e ele abre lá a bolha. Então, para isso, eu vou estar fazendo um checkbox com os 3 tracinhos, que vão ser o menu hambúrguer que a gente vai estar tratando ele agora. Então, esse daqui vai ser o checkbox container. E dentro dele a gente vai ter o checkbox wrapper. Aqui dentro nós vamos criar o nosso checkbox e os tracinhos. Então, para o checkbox, eu vou criar aqui o input type checkbox. E ele vai ter aqui, ele não vai ter o name, ele vai ter um ID, que vai ser toggle. E logo abaixo dele, a gente vai ter o label, que vai servir, como acesso aqui para o nosso checkbox quando a gente esconder ele. Então, ele vai ser para o toggle. E a classe dele, nesse caso aqui, vai ser checkbox
pra gente saber do que a gente está tratando quando a gente esconder aqui, né, o nosso topo. Agora aqui dentro eu vou criar 3 divs que serão os nossos tracinhos. Como a gente viu, o nosso menu ele faz um efeito de bolha, né? Ele aparece assim e tem os menus que aparecem no meio dele. Então, para a gente fazer esse efeito, a gente não vai colocar os menus dentro da bolha. A gente vai colocar os menus fora, mas eles vão ficar escondidos e só vão aparecer mesmo quando a gente abrir, né, o nosso menu. Então, para isso, eu vou criar aqui o menu sozinho, sem nada dentro, vazio, e embaixo dele eu vou criar a barra de navegação com todos os menus que a gente precisa. Então, esse daqui é o nosso menu, e aqui a gente vai ter o nosso menu itens. Então, vai ser uma UL com 3 LIs, vai ter um A. Então, nós temos toda a estrutura pronta da nossa primeira parte do menu. Esses links vão ficar vazios, como eu disse, ele é um projeto apenas para a gente aprender aqui, né, junto aqui no tutorial. Então, por isso eu não criei outras páginas e também para o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui essa é a estrutura básica e esse daqui é como está agora o nosso menu. Então, a gente vai trabalhar agora nele no CSS para a gente fazer ele ficar com aquela cara que a gente viu lá. Já estou aqui no meu arquivo CSS e para isso eu vou precisar importar a fonte Poppins, que é a fonte que eu quero utilizar aqui no meu projeto. Já vim aqui no Google Fonts e já selecionei todas as fontes que eu quero e aqui ele vai me gerar um link, né, ou um import do CSS. E aí nesse caso eu quero importar aqui essa parte. Eu não preciso da tag style já que eu não estou utilizando o CSS no HTML. Aí eu venho aqui e já importo a minha fonte. E agora, já tenho a fonte aqui, eu vou fazer um reset aqui bem básico, bem pequenininho aqui no body, como eu sempre faço, só para deixar ele um pouquinho mais padrão. Então, margem 0, o padding é 0 também. Eu vou deixar aqui a fonte Family Poppins e Sans Serif, caso não carregue. E aqui eu vou colocar uma cor base aqui para as minhas fontes, com um E, 2A, que é esse tom de preto aqui um pouco mais azulado. E agora sim a gente vai poder começar o header. Então aqui eu já vou deixar comentadinho para vocês. Então eu já vou começar aqui no meu header container. Já vou aplicar aqui. E eu quero que ele tenha, né, totalmente a altura ali, né, do nosso viewport, ali antes da gente dar scroll. E eu quero que ele ocupe 100% da largura também. Então aqui eu já vou deixar ele com 100 VH de altura e 100 VW de largura, né, que é o height e a width. Eu já vou estar colocando também a minha cor, né, que é a cor da minha marca, que é a cor aqui do meu canal, né, a cor com mais predominância aqui do meu canal. E a background image dele eu já vou colocar aqui a imagem ali que eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo. Agora eu vou estar arrumando, né? Então eu não quero que essa background se repita. Eu quero que o position dela seja no centro. Quero que o size dela, o tamanho, seja contém. E aí a gente já pode ver que já tá um pouquinho mais legal, né? Já tá mais parecidinho, agora a gente só precisa fazer essa parte aqui. Para dar uma melhoradinha, eu já vou adicionar aqui um display flex. Já vou colocar aqui o flex direction dele como column, o justify content dele como center para alinhar na vertical. E o align items vai ser aqui o flex start para ele ficar aqui, né, no cantinho, no centro e no cantinho. Eu vou adicionar aqui um box size, um border box para ele e um padding que vai ser de 0 em cima e embaixo e 112 pixels na direita e na esquerda. E no final, um position relative para a gente conseguir usar o menu quando a gente for fazer ele absoluto. Aqui eu já vou ajustar o meu H1, já vou dar aqui um font size para ele de 50 pixels para ficar bem grandão, um text transform aqui de uppercase e um letter spacing de 4 pixels. No meu H2 eu vou trazer o uppercase e os 4 pixels aqui de espaço entre as letras. Agora a gente vai fazer o social media, que é aquele container que tem os dois links, né, de GitHub e LinkedIn.
ela simplesmente vai ter um margin top de 1 rem e ela vai ser display flex, para que os filhos dela sejam flex items e estejam um ao lado do outro. A gente já pode começar a estilizar os links. Não quero decoração nesse texto. A cor dele, eu quero esse mesmo tom de preto aqui que eu tô usando. Eu quero um padding aqui de 1 rem e 4 rem. Eu vou adicionar uma borda para ele de 1 pixel solid e esse meu tom de preto. E vou adicionar aqui uma largura mínima para ele de 4 rem para que os dois fiquem do mesmo tamanho. Então, depois disso, é um display flex, um align item center e um justify content center para a gente alinhar o texto dentro dele. E aqui um transition simples, 0,5 segundos, easy out. Então, já temos aqui os nossos dois links, só falta fazer eles mudarem ali, né, um pouquinho quando passar o mouse. E aqui eu vou querer que no hover o meu A fique com a background color dele branquinho. E aí, simples, a gente já tem os dois botões da mesma forma que a gente estava vendo lá no comecinho. Agora a gente já vai fazer o menu, que é aquela parte dos tracinhos e depois a bubble. Vou deixar aqui que o menu hambúrguer é o primeiro. Para isso a gente vai utilizar aqui a classe do nosso checkbox container e vai deixar ele como display flex, o justify content dele vai ser center e o align items dele vai ser center. Vai ficar tudo no meinho ali, tudo bonitinho. E agora a gente vai falar ali com o nosso checkbox. Eu quero que ele tenha 100 pixels de altura, 100 pixels de largura. Eu quero que ele seja um position absolute. Quero que ele fique lá na direita e lá no topo. Aqui a gente alinha as coisas dele, né, no centro. Quero um cursor pointer para ele e um z-index aqui nesse caso. E o z-index aqui nesse caso vai ser de 9999, porque quando a gente abrir o menu, a bolha vai sobrepor ele, mas nesse caso eu quero que a bolha não sobreponha, eu quero que ele fique na frente. E aqui, um transition de 400 milissegundos, easy out, com 0 segundos aqui de delay. Para isso, a gente já vai falar diretamente com o trace, que são os 3 tracinhos que a gente criou aqui. Eu quero que eles tenham uma largura de 50 pixels, uma altura de 2 pixels. O background color dele vai ser esse mesmo tom de preto. Eles vão ser position absolute. Eles vão ter um border radius de 4 pixels, somente para deixar as bordinhas um pouquinho mais arredondadinhas. E aqui, um simples transition de 0,5 segundos, easy in out. Para isso, a gente vai acessar aqui o nosso checkbox trace, o nosso nvcharge 1, e vamos dar aqui um top de 26 pixels para ele e um transform rotate 0. E aí a gente vai fazer basicamente a mesma coisa com o 2 e o 3. Então aqui o 2 na realidade vai ser 46 pixels, né, do topo, e o 3 vai ser 66 pixels do topo. Então já temos aqui nosso ícone de menu e ele já tá, né, com o cursor pointer. Se a gente prestar atenção, ele já tá checando aqui o nosso input, porque ele é o label daquele nosso input. Mas a gente realmente não precisa do nosso toggle. Ele só tá ali para fazer o menu abrir e fechar. Então aqui eu posso adicionar aqui um display none para ele. Agora nós vamos tratar o menu, né? Ele parece ser bem complicado, né? Olhando ali, naquele primeiro momento que eu mostrei o vídeo, ele parece ser super difícil, porque é um menu redondo, ele vem lá do topo, abre como uma bolha, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que ele é muito fácil e eu não tenho certeza, mas eu acho que com umas 50 linhas de código aqui no CSS a gente já consegue fazer isso. Lembra daquela div que a gente criou vazia aqui? Vai ser ela que a gente vai mexer agora. Então, ela é a menu. Então, ela vai ser, de primeira aqui, um position absolute. Ela vai ter um top de 28 pixels e um right de 30 pixels. Aqui, ela vai ter um background transparente, que a gente não quer ela aparecendo aqui agora.
Ela vai ter um height de 4 pixels, um width de 40 pixels. O border radius dela vai ser de 50%, pra gente já começar com ele redondinho. E ela vai ter aqui um box shadow de 0 pixels, branco. A grande sacada aqui desse menu, né, desse componente aqui que a gente está criando, é que a gente não vai dar cor para nossa div, e sim para o box shadow. A gente vai aumentar ou diminuir aqui de acordo com o tamanho que ela vai ficar depois que a gente abrir. Então, a gente não vai dar a cor para nossa div. O z-index dela vai ser aqui de -1 para ela ficar por trás de tudo. E aqui o nosso transition, ele vai ser exatamente a mesma coisa, 400 milissegundos. Easing out, 0 aqui de delay. Se a gente vier aqui e inspecionar o nosso elemento de menu, a gente pode ver que ele tá aqui, bem pequenininho aqui embaixo. E agora a gente vai trabalhar com o menu Items, que é essa navezinha aqui, né, com os nossos links aqui da nossa UL. Bem, ela é outra grande sacada aqui desse menu, que na verdade ela não está dentro da Bubble, né, e sim ela tá aqui no centro, escondida, mas ela só vai aparecer quando a nossa Bubble ficar completamente aqui do tamanho da tela. Então a gente já pode deixar ela como Position Fixed e deixar ela centralizada aqui no centro. Então ele vai ter aqui um top 0, um left 0, ele vai ter 100% de largura, 100 VH aqui de altura, ele vai ser um display flex, ele vai ter aqui um justify content center, um align item center, o z-index dele vai ser de 2, ele vai estar à frente de tudo. Por enquanto ele vai ter aqui um opacity 0, um visibility hidden, e aqui a gente vai utilizar exatamente o mesmo tempo de animação aqui de 400 milissegundos, easing out, 0 de delay, porque quando o menu aparecer, eles vão aparecer no mesmo momento. Então vai dar uma impressão de que eles estão dentro do menu. Por isso é muito importante que o transition fique dentro dele aqui, exatamente igual o do menu. Então a gente vai vir aqui no menu Items, na UL, né, que é a nossa lista, e eu vou pegar aqui o list style type dela. Oi, avião. Eu vou colocar aqui como nome. E agora a gente vai falar com o menu Itens, UL, LI. A gente vai falar diretamente aqui com os links. Eu quero que eles tenham uma margem de 10 pixels aqui, né, de vertical. Eles vão ter a mesma cor, né, aquele mesmo tom de preto. O text decoration deles vai ser none também. Vai ter um text transform aqui de uppercase. O letter spacing deles vai ser de 4 pixels também. E a font size vai ser de 40 pixels. Agora a gente não consegue ver de novo, mas se a gente vier aqui e inspecionar aqui o nosso menu Items, a gente tirar aqui o hidden dele, a gente já consegue ver os itens aqui, né, como a gente fez lá no menu. Agora a gente vai trabalhar com a animação do menu, que é a parte mais legal aqui desse projeto de portfólio que eu tô fazendo com vocês. Particularmente, né, eu amo animações, então tudo que tem a ver com animação aqui no CSS é sempre a minha parte favorita. E agora a gente vai começar a trabalhar com o X, né, do nosso menu lá do topo. Para isso, a gente vai selecionar o toggle, que é o ID do nosso input, quando ele estiver checked, que é checado, né, quando ele estiver clicadinho. Eu vou querer pegar o checkbox, que é a nossa div lá, né, que engloba todos eles, e o primeiro trace. Então eu quero aqui o env child 1. Eu vou colocar aqui um transform nele, ele vai ter um rotate de 45 dec. E o top dele, nesse caso, vai virar 47 pixels, porque ele vai descer um pouquinho, né? Como ele vai estar aqui, quando ele descer, ele vai descer para fazer o giro, então ele não vai ficar torto. E agora a gente vai tratar os outros também. O nosso segundo tracinho, ele vai ter uma animação um pouco diferente. Não sei se vocês lembram, mas quando ele fazia o X, o do segundo, né, ele corria pra lá e ia embora.
Então, é isso que a gente vai tratar aqui agora. O transform dele vai ser um translate menos 100 pixels. Ele vai diminuir o width quando a animação for acontecendo. Então, ele vai sair de 50 para 30 enquanto ele anda. E ele vai ficar com o visibility hidden e o opacity 0. Então, a gente vê aqui, a gente já vê que ele já desce, né? O nosso menuzinho aqui. E o outro já some e já vai embora. Agora, a gente vai falar com o terceiro item. Ele é bem parecido ali com o primeiro. A gente só vai fazer ele com que ele gire ao contrário e suba ao invés de descer. Então, nesse caso, o transform dele vai ser o rotate, só que vai ser menos 45 deg, não pixel. E ele vai subir 48 pixels. E aí, a gente já tem acontecendo aqui a nossa animação de abrir e fechar do nosso menu. Ficou bem legal, né? Eu gostei bastante, ficou bem minimalista. E agora, essa é a hora mais importante aqui da animação. Lembra quando eu falei que a gente vai mexer com o Box Shadow e vai fazer ele tomar ali todo o tamanho da tela? Exatamente agora. Deram ali, né, algumas linhas, deram 50 linhas, mas vocês vão se surpreender que a gente vai mexer apenas com 2 propriedades para fazer com que ele apareça daquela forma tão legal. Então, eu mesma quando aprendi, eu não acreditei. Então, vamos lá. Quando o toggle estiver checado, eu vou querer que o meu checkbox primeiramente fique com o background branco. Porque ele tem que ficar, né, exatamente da mesma cor do menu, senão vai ficar ali um buraco ali, né, turquesa, não vai ficar muito legal não. Então aqui agora a gente vai falar com o nosso checked que a gente vai falar com o menu. Todos os itens, né, que precedem, por isso que a gente está utilizando o til aqui. Eu quero falar com todos os itens, que deixa eu fechar para vocês. A gente tem o toggle e eu quero todos os itens aqui, né, que precedem ele, que tenham essa classe menu. Então a gente vai conseguir pegar ele utilizando o til. E aí, o meu Box Shadow, eu vou continuar aqui com 0, 0, 0 pixels, que a gente vai utilizar o Vmax, que funciona ali da mesma forma que o Viewport, mas ele não vai passar um valor exato, e sim o máximo e o mínimo. Então, a gente tem também o Vmin. Então, ele vai passar aqui a altura e largura máxima ou altura e largura mínima. Nesse caso aqui, eu quero 100. E aí, aqui a gente vai passar um branquinho. E o Z-index dela, a gente tinha colocado ele lá atrás, lembra? Com o menos 1 aqui. E aí, agora, a gente vai colocar ele como 1 e ele vai voltar aqui pra frente. E o que a gente vai ter aqui? Tcharam! A animação completamente pronta aqui do nosso menu bolha, feito apenas, olha só, apenas com Box Shadow. Muito bom, né? Muito legal. Primeira vez que eu aprendi isso daqui, a minha cabeça, assim, nossa, foi um mind explosion, assim, gigantesca. Mas aí faltou uma coisa, né, que a gente pode fazer aqui agora, que é colocar a cor nos nossos itens lá do menu. Então aqui é só passar aqui o menu itens. Eu posso utilizar aqui o mesmo seletor, né, para pegar todos que estão abaixo. E aí, basicamente, eu dou aqui um visibility visible e um opacity 1. E quando a gente abre, já estão aqui os nossos itens do menu. Agora a gente vai falar com o main, né? Que é ali aquela div do meio, né? Onde tem os nossos projetos até então. E eu não fiz ainda ele, então eu vou vir aqui para o nosso HTML e a gente já vai inserir aqui os nossos containers, né? Os nossos cards que a gente vai fazer aquelas bolhas. Então, aqui para cada um, eu vou ter uma div que a classe dela vai ser o card container. E aí aqui dentro a gente vai ter o card e o card text, que é aquele textinho, né, que a gente tem lá do lado dele. Aqui dentro do card a gente vai ter o nosso card wrapper. E aí a gente vai ter aqui um H2 chamado, sei lá, projeto 1. E aqui um Pzinho escrito vem ver. Aqui no nosso text, eu vou só colocar um Loren aqui, né? Só pra gente ter um textinho aqui, mais ou menos aqui, né? Que funcione aqui pro nosso projeto. E aí eu só vou mesmo copiar e colar e fazer mais 3 aqui. E a gente já pode começar a estilizar.
Aqui a gente vai ter o nosso container, né, que é a nossa main ali. Ela vai ter uma altura automática e a largura dela vai ser de 100%. Aqui a gente vai ter o display flex, um flex direction column, o justify content dele vai ser um space evenly, e aqui a gente vai ter uma margem de 3 rem e 0, só para não ficar colado ali, né, com o header e o footer. Agora a gente vai falar com os nossos cards. Para isso eu vou chamar aqui o card container, que vai ter cada um, né, dos nossos elementos ali de bolha. Aqui a gente também vai ter um display flex. O justify content dele vai ser space evenly, porque a gente quer um espacinho ali de margem, né, entre os dois itens. O align items dele vai ser center e ele vai ter um width aqui de apenas 90% para sobrar um espacinho ali dos dois lados. Agora sim, a gente vai conversar diretamente aqui com o nosso card. Na versão desktop, eu quero que ele tenha 300 pixels, tanto de altura quanto de largura. Ele tem aqui o border radius de 100%. Opa! $100. 100%. Eu quero aqui que ele tenha margem de 3 rem, mas que ele só tenha aqui na parte de cima. Quero que ele seja display flex, que ele tenha aqui o align item center e o justify content center, para a gente alinhar todo o conteúdo que tiver dentro do card exatamente no centro, né, vertical e horizontal. Ele vai ter aqui um background color, que vai ser a minha cor, né, o meu turquesinha. E o background image dele vai ser exatamente a mesma imagem que a gente colocou ali no header, porque aqui é só um exemplo, né, eu só tô mostrando para vocês um layout aqui bacana que eu gostei de portfólio. E aí a gente já coloca aqui background position center, background size cover, né, para pegar tudo. E o background repeat, no repeat. Para fazer aquele nosso efeito, né, de passar o mouse, ele tá um pouquinho mais escuro e passar o mouse, né, e ele ganhar mais contraste e ficar mais colorido, a gente vai utilizar o filter. E aí aqui a gente vai colocar um grayscale, que é a escala de cinza, de 0.5. A cor dos itens que vão estar dentro vão ser aquele mesmo tom de preto, normal. Ele vai ter aqui um cursor pointer e o transition dele vai ser de 0.5 segundos, easy in, out. Se a gente salvar aqui e vier dar uma olhada, ele tá aqui, né, bem estranhozinho, mas a gente vai já tratar essa questão aqui, né, do texto, para ele ficar aqui certinho, a gente conseguir desamassar esse carinha aqui. Agora a gente vai falar aqui diretamente com o nosso card text. A gente já vai tratar aqui que ele tenha apenas 40% de tamanho, né, de largura. Então aí a gente já mexeu aqui, já ficou bom, já gostei de como ficou. Então eu já vou colocar aqui um letter spacing aqui de 1 pixel para a letrinha ficar um pouquinho mais separadinha. E a cor dele vai ser aqui um RGB, que vai ser aqui um cinzinha, 109, 109 e 109. Então, tá aqui bonitinho o nosso textinho. Agora a gente vai falar com o nosso card wrapper, que é esse carinha aqui que vai segurar, né, todos os itens que a gente precisa de texto e a borda que a gente vai fazer aparecer depois. Então, card wrapper vai ter primeiramente aqui um text align center para deixar o textinho no centro, um display flex, aí aqui um flex direction column, um justify content center e um align item center para todo mundo ficar aqui no centro, e o position relative. A gente já vai entender o porquê. Ao setar aqui o before do nosso card wrapper, a gente vai precisar que ele seja position absolute. Então, o nosso content aqui dele vai ser vazio, porque eu não quero nenhum texto, nenhum ícone nele. Ele vai ser position absolute. A altura e a largura dele, nesse caso aqui, vão ser de 100 pixels apenas. Ele vai ter um border radius de 50%. Ele não vai aparecer no momento, ele só vai aparecer na hora do hover, e eu quero que ele expanda. Então, eu preciso colocar aqui uma altura, né, que ele tenha que seguir de 100 pixels para depois ir para 300 pixels. Aqui no display block vai ter aqui uma borda de 1 pixel solid white.
O opacity dele vai ser 0 por enquanto, e aqui o transition dele vai ser aqui de 0,5 segundos. Easy in out. Então, esse aqui é o before, a gente ainda não consegue ver ele tá aqui em algum lugar. E quando a gente inspeciona ele e tira aqui, a gente já consegue ver que tem um beforezinho aqui, com uma margem bonitinha, redondinha aqui, parecendo um CD, um donut. Agora a gente vai falar aqui com o H2 e o P, né, de dentro do nosso card. Aqui, o nosso H2. A font size dele, nesse caso aqui, vai ser 40 pixels. Ele vai ter aqui um text transform uppercase. O letter spacing dele vai ser de 4 pixels. Ele vai ter um margem 0. E o transition dele aqui também vai ser de 0,5 segundos. Easy in out. O P, ele já vai ser diferente. A gente não vai querer que o P apareça agora. A gente quer que ele apareça apenas quando a gente passar o mouse em cima. Então, aqui no nosso card wrapper, P, ele vai ter um font size de 0, um visibility hidden, um opacity 0. Ele já vai ter aqui um font weight bold, um text transform uppercase e também aqui vai ter um transition de 0,5s easy in out. Então ele só vai aparecer ali quando a gente passar o mousezinho na frente. No hover, eu vou basicamente tirar aqui o filtro. Vou tirar aqui unset. Então a gente já consegue ver que quando eu passo o mouse, ele já perde ali aquele filtro de escala de cinza. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é mexer no nosso before. Então, no hover, eu quero que o filho dele, o card, o wrapper, no before, aumente de tamanho aqui para 200 pixels e fique aqui com o opacity de 1. Então, quando a gente vier aqui, a gente já vai ver ele aumentando e diminuindo aqui os pixels. E por último, eu quero aqui o meu card no hover, eu quero o meu card wrapper, mas eu não quero o before, eu quero o P. E aí o P a gente vai fazer ele aparecer. Então ele vai ter aqui um opacity 1, o visibility dele vai ser visível, e aí ele vai ter a font size que a gente tinha colocado 0, vai ser de 14 pixels. Então, a gente vê aqui, ele já vai pegar e vai aparecer aqui o vem vir. Ficou bem legal, né? Gostei bastante aqui desse efeitinho. Acho que dá pra gente deixar um pouquinho maior, né? Essa borda aqui. Então, eu coloquei aqui 250 pixels e eu acho que ficou bem bacana aqui no final, né? O efeito. Agora, a gente já chegou aqui na última parte, a parte mais simples de todas, que é o nosso footer. Ele não tem nada demais, na verdade. A gente já vai escrever ele aqui. Ele é só um textinho ali pra mostrar que foi feito ali com carinho por mim. Então, feito por Gabriela Pinheiro. A gente vem aqui embaixo, já tá aqui o feito por Gabriela Pinheiro. Então aqui a gente já consegue selecionar aqui o nosso footer e adicionar aqui a largura dele de 100%, a altura dele vai ser de 100 pixels apenas, não quero um footer muito grande. O background color dele vai ser aquele meu tomzinho de turquesa. Ele vai ser um display flex. Ele vai alinhar tudo ao centro verticalmente e horizontalmente. E por último aqui, ele vai ter o meu pretinho ali de cor. E aí, a gente já tem aqui o nosso footer e já tá praticamente pronto. Então, tudo aqui tá funcionando certinho, a gente já tem aqui os nossos links, esse menu maravilhoso aqui, já temos os nossos projetinhos aqui com um efeito de hover, né, que eu quis trazer aqui pra vocês. É um efeito diferente, vocês podem se aventurar aí e trazer o efeito de hover que vocês quiserem, ou sem hover, ou inserir novas formas de layout e design aqui. E aí, fica para vocês, caso vocês estejam fazendo, né, esse projeto ou estejam se baseando neles para criar os seus, fica para vocês a versão mobile dele de novo, porque, bem, se a gente inspecionando aqui, a gente vai ver que ele tá todo quebrado. Até que não ficou tão feio essa parte aqui, ficou meio um design ali, meio conceitual, né? Ficou feio sim. E aí vocês podem customizar ele, fazer exatamente o que vocês quiserem. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo no link dos comentários o link do GitHub ou do projeto portfólio de vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante desse portfólio que a gente criou aqui pro canal. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o link do GitHub ou do portfólio de vocês, que eu quero dar uma olhada, vai ser bem legal. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já deixa aqui um comentário.
Pode colocar aqui também ideias que vocês querem que eu traga aqui pro canal, vou gostar bastante, vai agregar muito pra mim. Não se esqueçam de se inscrever, me sigam lá no meu Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!